Paz do Senhor para todos, paz do Senhor. Para todos nós, hoje, vamos meditar na palavra de Deus sobre um tema muito importante, para a gente refletir neste dia. Uma reflexão importante é uma questão para nós que somos cristãos, cremos em Deus e o adoramos. Nós que somos povo de Deus, chamados por Deus, por misericórdia e graça, não porque merecemos, foi pela fé que Ele nos deu, não é dom nosso, para que nós gloriamos, mas é dom de Deus, e Ele nos salvou, porque Ele nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Nós não o conhecíamos, e Ele nos fez conhecer através de Sua palavra, através do Evangelho. Hoje, eu gostaria de meditar com vocês sobre a questão do sacerdote espiritual. O que é um sacerdote espiritual? O que é ser sacerdote? Quem são os sacerdotes espirituais? Quem são os sacerdotes de Deus? E como se conhece quem são esses sacerdotes? É um tema específico para apresentarmos aqui? Apresentarmos nessa programação. Porque, graças a Deus, misericórdia de Deus, muitas pessoas têm ouvido e visto a nossa programação, diferentes cidades, diferentes lugares e alguns países. Mas Deus é bondoso para nos agraciar. O que é sacerdote espiritual? Quem fala sobre o sacerdócio espiritual é o apóstolo São Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala sobre o sacerdócio espiritual. E aqui, sobre o texto que ele escreveu, está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, nós iremos aprender sobre o que ele nos diz. Ele diz assim, o apóstolo Pedro, deixando, pois, toda a malícia, o sacerdote de Deus, ele deixa toda malícia. Toda malícia. É difícil, hoje as pessoas são maliciosas. Vê o mal em tudo. Toda a malícia, todo o engano, fingimento, invejas e todas as murmurações. Então, eu não só posso ser um cristão, eu tenho que ser um sacerdote de Deus. Um sacerdote de Deus. O que é um sacerdote? O que era um sacerdote na antiga aliança? O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo com orações, sacrifícios. Então, o cristão é um sacerdote. É um sacerdote. Na época da lei, o sacerdote era em pequenos números. Não podia ser todos os crentes. Hoje, dentro do cristianismo verdadeiro, dentro do cristianismo bíblico, dentro da palavra de Deus, todo o cristão é necessário ele ser um sacerdote. Deve ser um sacerdote. Ele deve ser um sacerdote. Ele nunca pode deixar de ser sacerdote. Mas para ser sacerdote, segundo a palavra de Deus,
através do apóstolo Pedro, ele tem que deixar toda a malícia. Toda a malícia. Então, ele tem que deixar o quê? A malícia. Tudo isso, malícia. Ele tem que deixar todo engano. Por quê, irmãos? Todo engano. Existe muito engano. Muito engano hoje. As pessoas são enganadas na política. Nós somos enganados através da política. Os políticos prometem coisas absurdas, difíceis. Também nós somos enganados na sociedade, ou seja, no comércio. Nós somos enganados também nas famílias, a engano, e também no meio religioso. No meio religioso. Deve-se notar isso, que nós devemos temer isso. O pior de tudo isso é o engano espiritual. Satanás é o primeiro enganador. Ele enganou a terça parte dos anjos, enganou a humanidade hoje, e cegou o entendimento, lá em 2 Coríntios 4, para que as pessoas não enxerguem o evangelho, não venha a compreender a mensagem de Jesus. Cega mesmo. E ele introduziu falsos sacerdotes, falsos profetas, falsos pastores, falsos religiosos, que aparentemente é muito complicado hoje. Mas é um religioso, parece um religioso, mas não é, engana. É um engano, tem um engano nisso, e não é. Então, deixando todo o engano, enganos religiosos, pregações enganosas, sermões enganosos, não verdadeiros. Então, nós temos que deixar o engano. Temos que deixar o engano. É o que a palavra de Deus nos diz. Temos que deixar todo o engano. Então, a Bíblia vai esclarecendo a verdade, vai dizendo a verdade. Temos que deixar malícia e temos que deixar todo o engano. Fingimentos. Fingir o que é? É igual um ator, fingir, apresentar ser quando não é. Nós temos que parar de fingir. Também, invejas. O que é inveja? É desejar para si o que o outro tem. Tem inveja da pessoa. E também todas as murmurações. Hoje há murmurações grandiosas. Murmurações terríveis hoje. Murmurações está em todos os setores. Todos os setores. Então, para ser um sacerdote de Deus, esses são os requisitos. Desejar e afetar falsificado para que por eles vá descrescendo. Então, desejar ardentemente a palavra de Deus, o ensino de Deus, a mensagem de Deus. As pessoas hoje que não desejam mais o ensino de Deus, a palavra de Deus. Hoje nós vemos que as escolas dominicais, espalhadas no mundo inteiro, cultos de ensino, já não é frequentada pelos cristãos, pelos crentes. Estão deixando. Porque é espiritual mesmo, é uma batalha espiritual para que as pessoas aprendam a palavra de Deus. É muito difícil mesmo, hoje, aprender sobre a palavra de Deus. Mas o sacerdote cristão, o apóstolo Pedro diz assim: desejar afetuosamente, como meninos. Vai desejando. Novamente nascidos. Nós somos nascidos novamente nascidos pelo Evangelho. E
o leite racional. Esse leite racional. Então, esse alimento é racional. Palavra de Deus. Não é irracional. A palavra de Deus não é racional. Pode ser que ela vá além do nosso entendimento, mas através desse alimento, ele diz para que vá descrescendo. Então, você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai aprendendo a palavra de Deus, você, a cada dia, vai meditando na palavra de Deus e vamos crescendo. Cada cristão vai crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. A gente aprender a palavra de Deus. E o texto lá em 1 Pedro não é falsificar. E esse evangelho cristão bíblico que aqui prega, que nós pregamos, a palavra de Deus não é falsificada. Ela é a mensagem do evangelho. Ela é a mensagem de Deus. O leite racional, a mensagem racional, a mensagem do evangelho não é falsa. O evangelho não é falso. Ela é a verdade. Então, se é que já provaste que o Senhor é benigno, você já provou que o Senhor Deus é bom? Esse é um questionamento muito importante mesmo. Será que nós temos provado do eterno, de Deus? Nós temos que prová-lo. Então, o verso 4 diz: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, o cristão vai se achegando a ele, diz o apóstolo Pedro, como pedra viva, rejeitada por quem? Pelos homens. Cristãos não é aceito pela sociedade. Nunca foi e nem vai ser. Quem glorifica a Deus, quem exalta a Deus, quem glorifica o nome de Deus, é rejeitado mesmo. Não é aceito nas grande maioria. São minorias. Porque aquele que glorifica a Deus incomoda. Incomoda. Quem exalta a Deus incomoda. Quem ora incomoda. Quem louva incomoda. Os que estão aonde? Estão distantes do eterno, de Deus, da palavra, das Santas Escrituras. Então, ele vai ser rejeitado. Então, todo sacerdote tem que saber uma coisa: ele vai receber rejeição. Ele vai ter que compreender isso, que não vai ser aceito. Eu sou um sacerdote, vou interceder, vou pregar, e eu vou ser aceito, mas não vai do mesmo jeito. Vai ser rejeitado pelos homens. É isso que devemos compreender. Devemos compreender isso, que existirá rejeição. E muita gente não gosta de ser rejeitado. Na verdade, Jesus Cristo foi rejeitado. Tema que o seu mestre, o seu professor, o seu líder foi rejeitado. E ainda é rejeitado por muitos homens. Então você não vai ser aceito. Porque você quer ser popular. Não. Você tem que viver a mensagem traz rejeição. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, todo sacerdote é reprovado pelos homens, mas é precioso para Deus, eleito e precioso. Você é um eleito de Deus. Você é eleito segundo a presciência de Deus. Você foi escolhido, eleito por Deus. Todo cristão é um eleito de Deus. Eleito de Deus. Você foi elegido. Na eleição nós escolhemos fulano, mas Deus nos escolheu para ser seus servos.
Então, nós somos pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo. Nós somos sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Então, você foi chamado para oferecer sacrifícios espirituais. A oração, o jejum, a obediência, a meditação na palavra de Deus, aí na escola bíblica, aprender de Deus. Você foi chamado para isso, para aprender de Deus. Por isso também as escrituras se contêm, eis que põe em cima a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A igreja do Senhor é eleita e preciosa. O Satanás não gosta da igreja. A igreja eleita, escolhida por Deus, não escolhida pelos homens. Mas a igreja eleita por Deus, ela é preciosa e é eleita. Que bom, né? Sabemos disso. Que somos eleitos por Deus, chamados por Deus para sermos seus servos. Assim para vós, o que credes é preciosa. Para os que credes é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam em palavras, sendo desobedientes, para também os que foram destinados. Então, estes foram destinados ir para a perdição, mas a igreja eleita para a salvação. Você é a igreja eleita. Quando a pessoa diz que a placa de uma denominação é a verdadeira, não acredite. Não acredite. Porque Deus não é placa. A igreja do Senhor não é a placa, mas é o povo de Deus. Eu, você, as demandas do ciclo de oração, o jovem, o adolescente. Então, nós, os velhos, idosos, a igreja do passado, presente e futuro, fomos chamados, eleitos por Deus. Foi Deus que nos chamou, nos escolheu para oferecer o sacrifício. Então, ele podia ter escolhido melhor do que eu, escolheu eu. Ele podia ter escolhido melhor que você, ele escolheu você. Então, eu não entendo porque ele me escolheu. Simplesmente isso. Eu não entendo porque ele escolheu a mim. Podia ter escolhido o outro, mas ele chamou a mim. Eu não entendo, tem pessoas mais inteligentes, mais estudadas, mais capacitadas, e escolheu a mim. Escolheu o apóstolo Pedro, que era um indouto. Escolheu agricultores, escolheu boiadores, escolheu fazendeiros, escolheu pessoas pobres, de classe média. Ele que escolhe. José de Arimateia é um rico. Escolheu Abraão, um homem riquíssimo. Então, eu não cago questionar, porque eu não sei, mas ele escolheu. Tem coisas que eu não entendo de Deus, mas sem compreender, eu adoro. Não entendo tudo de Deus. Ninguém vai entender Deus. Mas ele escolheu. Ele poderia ter escolhido o homem mais rico dessa cidade. Mas ele escolheu o irmão mais simples. Uma igreja que o serve, nem todos são ricos. A maioria é pobre. Mas ele escolheu os pobres. Jesus, quando veio, ele poderia ter escolhido outros 12 mais eficientes, mais treinados, mas escolheu pessoas simples. Pescadores. Vai entender? Vai entender Jesus? Vai entender Deus? Eu só sei que é o seu amor. É o amor dele. Muitas vezes é um amor incompreendido. Mas é o que o Eterno quis. Então, é pedra de tropeço na palavra. A palavra torna uma pedra de tropeço para os que não ouvem, não meditam, não guardam. É, na verdade, isso. E sendo para os desobedientes, para os que foram destinados à obediência. Desobediência. Então, desobediente tem isso. Você vai pregar o evangelho, a pessoa não quer. Se torna um desobediente. Tudo que Deus fala, ele faz ao contrário.
manda, não cobice a mulher do seu próximo. Ele quer roubar a mulher do próximo, matar o próximo para ficar com a mulher, para ficar com uma casa, para ficar com um relógio. Para esses desobedientes, a palavra não é válida para eles, mas ela é válida para nós. Não, a palavra não é válida para os ateus. Não rejeito, não aceito, não acredito. Mas para nós cristãos é válido. Então, eles que sigam seus caminhos da incredulidade e nós da crença. E vamos vivendo assim. Mas para a palavra de Deus diz no versículo 9, 1 Pedro diz, mas vós sois a geração eleita. Você é a geração eleita. Eu sou a geração eleita. O irmão mais simples da igreja, a criança, o adolescente, é a geração eleita. Quem nos elegeu? Deus. Por isso que ela é eleita. O sacerdócio real. É um sacerdócio real. É um sacerdócio real. A igreja é o sacerdócio real. Nós, em pequeno ou maiores números, é a igreja. Somos o sacerdócio real. A nação santa, o povo adquirido. Foi Deus que nos adquiriu. Nós não somos santos por nós mesmos, mas é Ele que nos santifica. O sangue dele, nós somos pecadores, mas o sangue dele nos perdoa. Por isso que somos considerados santos, não porque nós somos santos, mas porque Ele nos santificou. Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sacerdócio real, o sacerdote, a sacerdotisa, o que acontece? Ele não guarda a palavra para si, mas ele apregoa, para apregoar o quê? As virtudes daqueles que o chamou das trevas. Quem nos chamou foi Deus. Ele nos chamou das trevas, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele diz, olha, irmãos, vós que outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Você não fazia parte do povo de Deus, agora você é povo de Deus. Eu não fazia parte do povo de Deus. Agora eu sou. Glória a Ele, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Agora eu e você alcançou a misericórdia. Que bom, né? Sabemos que nós alcançamos a misericórdia. Eu fico pensando assim. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não conhecia Deus, mas agora, pela sua palavra, eu conheço o reino, a palavra de Deus. Agora eu conheço a mensagem de Deus. Então, tenho que apregoar essa palavra. Porque o propósito do sacerdote é apregoar a palavra, é chamar o povo para conhecer a palavra de Deus. É chamar o povo para conhecer a mensagem de Deus. E como é bom chamar o povo. Jesus mandou os discípulos chamar o povo. Olha, vocês vão, ide, e pregue o evangelho. E ensine os meus mandamentos. Ensine a palavra. Será que nós, cristãos, como sacerdotes, estamos fazendo isso? Apregoando a palavra, ensinando a guardar os mandamentos, a batizar esse povo, essa geração que vai vir para a igreja. Porque o papel da igreja, do sacerdote, do povo de Deus, o papel do povo de Deus é apregoar a mensagem. Seja através do WhatsApp, seja através do YouTube, seja através da rádio, da TV, do jornal, da revista, do Facebook, do Instagram, do Twitter, qualquer meio de comunicação, ou pessoal, também é válido, todos esses meios são válidos, para apregoarmos a mensagem de Deus. Todos esses meios são válidos. É importante que pregamos a mensagem de Deus, é importantíssimo que o sacerdote apregoe a mensagem de Deus. Tempo e fora de tempo, nós devemos apregoar a mensagem. Que Deus abençoe. Essa foi a mensagem de hoje, essa porção de hoje. É uma escola. A palavra de Deus é o ensinamento. Aqui estamos meditando
na palavra de Deus todos os dias. Estamos aprendendo, eu e você, para irmos até o final, até conhecermos o que é verdadeiro. Quando chegamos à estatura de varão perfeito, assim como ele é, o seremos e conheceremos como ele é. Fique nessa mensagem hoje, que Deus abençoe. Amanhã estamos de volta para aprender mais da palavra de Deus, mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Shalom para todos, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Fique na paz e que Cristo te abençoe hoje e sempre. E tenha um dia abençoado por Deus. Shalom.